Os dois ministros foram convidados para falar sobre a Política Nacional de Preços e o abastecimento de combustíveis. O ministro Paulo Guedes, que participou de forma virtual, começou falando da guerra da Ucrânia, que criou um desafio para a economia mundial, e ressaltou que o Brasil é prisioneiro de um modelo obsoleto de aproveitamento de recursos naturais, que é o monopólio verticalizado. Quando você tem um monopólio verticalizado, o problema é mais grave. Daí os senhores estão todos muito familiarizados com a forma como aconteceu com a Eletrobras, que começou já lá atrás. Primeiro, porque todos esses monopólios importantes, que são críticos para a segurança energética do país, eles têm, pelo fato da verticalização, eles têm essas camadas. Primeiro, da extração ou da geração da energia, extração do petróleo ou geração da energia, depois a transmissão da energia elétrica ou o transporte do petróleo, e, finalmente, a distribuição. Eu discordo das visões que o ministro colocou, evidentemente. Essa questão da construção dos monopólios verticais, por exemplo, nós sabemos que é uma construção histórica do Brasil. O Brasil, esses monopólios existiram e se alastraram até os anos 90 e foi quebrado, esses monopólios foram quebrados nos anos 90. Não é esse governo que está quebrando monopólio nenhum. Legalmente, isso foi tudo discutido constitucionalmente nos anos 90, 95 com as emendas constitucionais e em 97 com as leis setoriais. Então, agora, por que eles existem? Por que nós adotamos? Ou por que, nas palavras do ministro, o Brasil se deixou levar por um sistema de monopólios verticais? Porque necessitou fazer isso. Porque esses monopólios vieram a preencher uma lacuna de investimentos. O ministro foi questionado sobre a venda de refinarias. Os ministros expliquem à população, não é para mim que sou da oposição, não. É assim, qual é a lógica do preço, qual é a lógica de vender refinaria e qual é a lógica de, uma vez vendidas essas refinarias, distribuir os dividendos, se era para pagar a dívida, se era para não sei o quê, para buraco de PT, para buraco não sei da onde, para pré-sal. Qual é a lógica? Qual foi a lógica disso aí? Como é que se explica isso aí? Essa venda de refinarias, que foi um acordo feito com o CAD lá atrás, é justamente para aumentar a competição, começar a atrair novos refinadores. E aí diz o senador Jean Paul Prats, com uma certa perplexidade e corretamente, mas o que adianta isso se no final tem que vender ao mesmo preço? A pergunta é pertinente: para que ser estatal se no final tem que vender pelo mesmo preço? É porque a segurança? Bom, por que não a segurança alimentar, então? Por que não a soja-brás? Porque o resultado é muito claro, você compara um com o outro. No caso da soja, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais, exporta para o mundo inteiro, tem bastante. Devia ser a mesma coisa no petróleo. Mas no petróleo a gente não consegue, porque é um fetiche, é uma idolatria. Paulo Guedes disse que o Ministério da Economia não tem responsabilidade sobre a política de preços de combustíveis. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que também falou à comissão, disse que o governo não pode interferir nessa política. Eu, como ministro, eu não tenho muito o que fazer no que se refere a preço. Então, como é que nós trabalhamos no Ministério? Nós melhoramos os marcos legais, nós damos mais transparência, mais previsibilidade jurídica. Por quê? Porque com isso nós atraímos mais competidores.